Você sabia que a maioria dos casais não termina por falta de amor? Termina porque um queria construir e o outro nem sabia que precisava escolher um rumo. Sabe onde isso aparece primeiro? No dinheiro. Não na fatura grande, na conversa que nunca aconteceu, na decisão que um tomou sozinho, no silêncio depois de ver o extrato. Eu vou te mostrar hoje os 5 erros que praticamente todos os casais cometem nos primeiros anos juntos. Não para apontar o culpado, para você reconhecer e alterar antes que isso vire um problema. Então, fica comigo até o final, porque no último erro eu vou te mostrar um ajuste simples, que sozinho já resolve boa parte dos conflitos financeiros dentro de um relacionamento. Primeiro erro: falar de dinheiro sem realmente estar conversando. É o primeiro erro e o mais comum. O casal fala de dinheiro, mas não conversa realmente. É aquele tá tudo certo, ou até mesmo você decide. E esse depois nunca chega. Pensa no Tiago e na Camila. 5 anos juntos, 2 filhos. Todo mês o Tiago olhava para o extrato e ficava em silêncio. Não por maldade, mas por não saber como começar a conversa sem que ela virasse briga. Ela interpretava esse silêncio como desprezo. E aí a briga chegava. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre respeito, atenção, presença. O dinheiro só foi o gatilho. Falta de conversa clara não é só desinformação, é distância emocional disfarçada de finanças. O próximo erro é silencioso, mas destrói planos que demoram anos para serem construídos. E o segundo erro é caminhar sem destino em comum. O segundo erro, ele é simples: não ter objetivos financeiros em comum. Cada um tem um sonho e nenhum dos dois é errado. O problema é que sem um alinhamento, o esforço de um cancela o do outro. Pensa nisso. O Lucas, ele economizava R$ 800 por mês. Para ele, era o começo da entrada do apartamento. Para Ana, era um dinheiro parado sem motivo. E ela parcelou uma viagem. Ele, por outro lado, parcelou um curso. Os dois acharam que estavam investindo no futuro, mas em futuros diferentes. 2 anos depois, eles olharam para a conta deles e eles perceberam que tinham ficado parados no mesmo lugar. Quando vocês não escolhem o destino juntos, qualquer gasto parece certo, mas nenhuma construção avança. Terceiro erro: divisão desorganizada. Ou pior, injusta para a realidade do casal. E olha, não existe uma regra única, ou justa, ou a melhor, tipo 50-50. Não é lei. O que importa é que os dois se sintam responsáveis e nenhum se sinta explorado. Olha essa história. A Fernanda, ela ganhava R$ 2.500 e o Rafael ganhava R$ 7.000. Eles dividiram as contas no meio. No papel, até parecia justo, mas na prática ela comprometia mais de 80% do seu salário em despesas fixas. A consequência é que não sobrava quase nada para ela. Ela não reclamava, porém ela deixou de contar as dívidas que estavam se acumulando. E quando ele descobriu, não foi uma discussão por causa de dinheiro, foi uma discussão porque faltou confiança. Então lembre-se, a divisão injusta, ela não gera aperto financeiro, ela gera ressentimento. Quarto erro: esconder ou omitir gastos. Às vezes, não é nada grande, é uma compra pequena, uma assinatura que não precisava explicar, ou até um boleto que foi pago em silêncio. E o que faltou? Transparência. E transparência financeira não é sobre controlar o outro. É sobre construir confiança juntos. E agora, o quinto e último erro. E talvez o mais fácil de se arrumar. Claro, isso se vocês decidirem. Este erro é não ter planos. Eles pagam as contas, gastam o que sobra e até esperam o mês virar. E repete isso todos os meses.
Não existe uma direção, não existe uma construção. Isso se chama sobrevivência mês a mês. E eu tenho uma história sobre isso. Carla e Diego ganhavam aproximadamente 10 mil por mês, os dois juntos. 3 anos depois, não tinham uma reserva de emergência. Não tinham investimento, não tinham nada além de um histórico de parcelas. O dinheiro entrava, o dinheiro saía. E eles nem sabiam onde estava indo esse dinheiro. Quando resolveram sentar para ver o extrato, o maior susto deles não foi os números. Foi perceber que eles nem lembravam aonde eles tinham gastado. Sem planos, vocês ficam refém do que vai acontecendo. Mas com planos, vocês conseguem construir que vocês escolhem. E agora, recapitulando. Primeiro erro. Falam, mas não conversam de verdade. Segundo erro, caminham, mas para lugares diferentes. Terceiro erro, dividem, mas de forma que gera ressentimento. Quarto erro, omitem e perdem a confiança. E o quinto erro, vivem o mês, mas não constroem nada. Como prometido, o que vocês podem fazer logo nesta semana? Primeiro, estejam juntos, sem celular, sem interrupção. Segundo, mapeiem 3 coisas. Quanto entra, quanto sai e o que sobrou nos últimos 3 meses. Terceiro passo, escolham um objetivo em comum, algo concreto. E o quarto, definam regras claras de divisão, que faça sentido para a realidade de vocês. Simples, não é? Mas funciona. E se esse vídeo fez sentido para você, já curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários de vocês, porque assim eu consigo trazer novos assuntos durante a semana. Agora, se você se reconheceu em mais de um desses erros, saiba que eles têm uma solução. Cada um deles é exatamente o que o método ARC trabalha. Alinhamento, responsabilidade e construção. Não é teoria, é um processo de desenvolvimento para casais que querem sair do modo sobrevivência e querem começar a construir juntos, de verdade. O link está aqui na descrição. A gente se vê lá ou no próximo vídeo.